Olá, boa tarde. Hoje, quinta-feira, 20 de outubro. Estamos aqui iniciando mais uma live do projeto Base Diálogos. Oi, Franciele. Oi, Elisa. Hoje eu estou abrindo os trabalhos por aqui. Deixa eu tirar minhas bagunças daqui. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu estou um pouco fanhosa, saindo de uma gripe, misturada com uma alergia. Estão me ouvindo bem? Elisa, quer participar? Vem participar da nossa live. Deixa eu ver quem mais pediu para entrar aqui. Cadê? Mônica, nossa convidada já chegou. Deixa só eu ver, Carol, se a Mônica já está chegando e vou te incluir. Vocês estão me ouvindo bem? Então, maravilha. Vou incluir você, Carol. Ah, que bom. Acho que eu tô saindo desse resfriado. Parece que eu tô vendo, sabe quando a gente parece que é tudo meio um sonho, nada meio realidade? Eu tô um pouco assim hoje. Vou chamar você, Carol. A Mônica não chega. Entrou! Tudo Ei, bem? eu tô e você? Tô bem também. Que Chamei coisa você boa. antes da Mônica chegar. Ai, tô chique, Espero que hein? ela não fique chateada, mas assim, né? Você já estava aqui, já são 1 hora, eu não quero te deixar esperando. O Mineiro não perde pessoal o está trem, minha filha. chegando. Mineiro, que bom te ver assim ao vivo, Pois falar é, com bom, né? você. Ah, eu Muito também gosto, bom, muito gosto. bom. Obrigada. Obrigada A pelo gente, a convite, né? gente Fiquei muito feliz e Eu que honrada. agradeço você ter aceitado o nosso convite. E a gente acha que a gente está cansado de live e tal, mas quando vem, assim, é tão gostoso, né? É tão Ah, bom. é bom. É uma Não deixa de ser uma maneira. oportunidade de encontro, né? De uma conversa, é gostoso. Exatamente. Eu gosto também. Exatamente, exatamente. Diferente do Zap, né? Dos áudios, é um encontro. E da gente estar publicando, também gosto. Outro dia alguém falou, ainda está fazendo live, ainda está com isso, as pessoas estão cansadas, que nada. Eu adoro É, não, entrar eu nas acho que lives e participar das eu lives. gosto também. E eu gosto também, assim, eu acho que tem que ser a gente mesclar, né, também, assim, um equilíbrio, né? Que não precisa de ser do jeito que era na pandemia, que era só a única forma que a gente tinha, né? Mas, assim, é gostoso também. Eu acho que tem muita coisa que veio para ficar, né? Sem dúvida. E eu estava pensando nesse horário de quintas-feiras, 1 da tarde, que funciona meio como um pós-almoço, assim, que já é quando a semana começa a chegar para o fim, e aí se a gente tomar um cafezinho, fazer uma pausa, né? É, Um pouco gostoso. no meio do dia, né? Assim, fazer uma pausa mesmo para tomar um café e conversar um pouco. A Mônica chegou, É, vou incluir ela e aí chegou. vou te apresentar, vou começar formalmente os nossos trabalhos. Tá ótimo, eu tô aqui super às Mônica, ordens. Mônica, você pede para entrar, por Ai, oi. favor, que eu não estou conseguindo. Ela está dando oi. Ah, bloquear, cancelar. Mônica, você pediu? Bom, enquanto isso, eu vou colocar o tema da nossa live. A gente hoje te chamou para falar um pouco sobre sharenting. O que é isso, né? Se as pessoas sabem o que é. Carol, você tá rodando para mim. Você está me acompanhando? Tô te acompanhando. De boa aqui, também tá ótimo. Tá. Deixa eu resolver aqui o problema técnico da Mônica.
Às Tranquilo. vezes a gente tem esse bug, às vezes a gente tem esse bug de não conseguir entrar, né? Mônica, Mônica, Mônica. Lívia Mol, a minha conterrânea maravilhosa. Como que tá aí em BH, Carol? Tá calor? Tá frio? Um calor insuportável. Você não tem noção. Muito calor. Hoje esquentou aqui também. É? A diferença é que aí no Rio, onde você vai, tem ar-condicionado, né? Aqui em Belo Horizonte, não. A gente não tem essa cultura, né? Então a gente passa bastante calor. Peraí, deixa eu ver se eu Fala, Mônica, consigo. Se vai você sair, vai remover. entrar. Peraí, ela vai se fazer. Ela não poderá participar novamente deste vídeo ao vivo, não? Então não. Já pedi. Ah, peraí, agora tá chegando. Vou aceitar, não sai não, Mônica. Aqui esquentou hoje, estava meio frio, estávamos cansadas. Olha ela aí, chegou. Lindona, maravilhosa. Olá, muito bom você estar Ei, aqui. Muito bom, muito nossa, fiquei bom. super feliz e honrada com o convite. Nós aqui estamos, nós aqui estamos. Muito bom. Me fez pensar muito já por conta. É? Opa, vou aprender então até hoje também. Que coisa boa. Ai, que Não, bom, que bom. Bem-vinda, Mônica. Então, vou dar início aqui formalmente aos nossos trabalhos, né? Mais uma live da Base Diálogos, um projeto de 4 profissionais, eu do direito, Mônica Lobo, Patrícia Pires, de psicologia, saúde mental, e a Bebel Montenegro, da área de finanças. A gente trabalha com famílias, com solução de conflito, com processos de diálogo, e a ideia desse perfil, das lives e dos projetos, de outros projetos que a gente tem desenvolvido, é transformar esse conteúdo, tudo que a gente vivencia nos escritórios, nos consultórios, né, tudo que a gente estuda também, tornar esse conteúdo acessível, pensar publicamente, trazer reflexão, refletir publicamente. Então, a gente nem tem muito preparo, né? Assim, com quem a Assim que é gente bom. convida, são lives, né? Assim, a queima-roupa, a gente vê aí para conversar mesmo publicamente, né? De maneira bem espontânea e didática, né? Porque é um público muito variado, mas a ideia é transformar, tornar um conteúdo útil, relevante, acessível a qualquer pessoa. Tá? Então, Mônica, se você quiser me complementar, essa é a Base Diálogos. E não, tá hoje estamos perfeito. recebendo. Posso Não, falar? tá Aí eu perfeito. te passo. Continua. A professora, advogada, especializada em direito das famílias, das sucessões e do universo digital. Eu coloquei assim também, porque você fala muito e entende muito do universo digital em muitos aspectos, né? A gente hoje escolheu um desses aspectos, mas quero te deixar à vontade para fazer links e usar o espaço e o tempo para falar tudo que você achar importante, né? Ana Carolina Brochado. Posso te chamar como? Do jeito que Ana você Carolina, quiser. Carol? Carol, pode ser. Do jeito que você Então tá quiser. Quem bom. tem nome duplo, atende de várias formas, entendeu? Tá certo. Reconhece, atende qualquer Atende. jeito. Atende. E Mas eu Carol quero tá em... agradecer o convite de vocês. A gente que agradece o teu aceite, tua participação e contribuição aqui para o nosso trabalho e para as pessoas que seguem a gente, que vão ter aí uma oportunidade maravilhosa. Enfim, fala, Eu Mônica. fico com curiosidade, assim, para você. Eu acho que se você quiser acrescentar mais alguma coisa à sua apresentação, mas assim, por que o interesse por esse tema e explicar um pouquinho, né, para quem está nos assistindo, o que significa esse tema em relação aos filhos e aos pais e a essa relação e à internet. Tá, joia. Bom, então não quero falar assim, para mim do prazer de estar aqui com vocês. São duas pessoas que eu admiro assim profundamente.
sempre aprendo, né? Assim, sempre aprendo muito, né? Então, todas as falas, os insights, assim, eu tenho anotado meu caderninho aqui, sabe? Porque do nosso GE de práticas colaborativas, que exatamente foi muito bom para mim. Então, realmente estou feliz demais de estar aqui. E o que acontece, Mônica? Eu estava andando meio cansada assim, de estudar o direito de família e o direito das sucessões sob um viés muito tradicional, muito manualístico, entendeu? E quando, antes da pandemia, e quando eu comecei a me interessar um pouco sobre essas coisas de tecnologia, porque eu sou bem curiosa, sabe? Assim, eu gosto de estudar outras coisas, ler outras coisas, porque a gente acaba, né? Mesmo fora do direito, nem falo, lógico, né? Mas assim, dentro do direito também, que eu acho que é importante, mesmo de curiosidade, mesmo que não sirva para mim. E acabou que, assim, eu fui chamada para dar uma palestra sobre responsabilidade civil no direito de família. E aí foi quando eu descobri o Sharing. Foi lá em 2018. Foi quando eu descobri o Sharing, que eu falei assim, gente, né, quais são as hipóteses da gente pensar do dano moral no direito de família, porque eu acho que é uma questão tão controvertida, né? E aí eu fui pesquisando, foi quando eu cheguei num artigo pequenininho que estava na internet falando sobre isso. E eu comecei a achar aquilo muito interessante, porque a gente já estava numa onda grande de questão assim de rede social, né? De todo mundo posta tudo da sua vida, que eu acho que é uma questão muito individual, né? Obviamente, cada um sabe, né? Fazer essa gestão aí da própria privacidade, obviamente. Mas quando o assunto é o outro, né? Eu postar a imagem do outro, principalmente quando o outro depende de mim de alguma maneira, eu sou responsável pela criação, pela educação, eu fiquei super desafiada com esse assunto. Porque eu estudei lá no mestrado a autoridade parental. Foi o tema que eu escolhi para estudar, que é, né, para quem não é do direito, assim, você sabe, mas quem não é do direito que está aqui com a gente, que é esse vínculo de um poder jurídico que o direito dá aos pais para criar, educar e assistir os seus filhos menores de idade, que é exatamente uma responsabilidade jurídica que deve ser exercida em prol dos filhos e não em prol de si mesmo, né? E aí começou assim a ter uma interrogação dentro de mim, no sentido de investigar qual que é bem a pergunta mesmo que motivou vocês aí, né, quando vocês colocaram a live. Qual que é o limite da liberdade de expressão dos pais, né? Porque, por exemplo, quando eu conheci vocês pessoalmente mesmo, assim, de conversar lá na capacitação de práticas colaborativas aqui em Belo Horizonte, que eu fiquei brincando que foi meu último oásis, né, antes da pandemia, é exatamente o que você faz. Você também. tira uma foto, né? Você tira uma foto, você posta, você faz não sei o quê. Mas aí eu fiquei assim, muito intrigada de pensar assim, gente, será que eu tenho a mesma liberdade quando é uma pessoa vulnerável? Quando é uma pessoa vulnerável que depende de mim? Né? Porque a gente está E aí, assim, aí veio a pandemia. Aí eu acho que aí escancarou de uma vez por todas essa coisa da tecnologia na nossa vida, né? Assim, como que a nossa vida online ficou tão umbilicalmente ligada com a nossa vida offline e assim sucessivamente. Mesmo hoje, se é que eu posso chamar de um momento pós-pandemia, mas um momento que, né, que as coisas já estão mais tranquilas, etc., a gente, né, está falando, nós estamos aqui hoje, através dessa live que nos une, né, que nos possibilita ter essa conversa. Então, assim, realmente a tecnologia, ela entrou de forma definitiva para a nossa vida. E aí existe uma série de interfaces, assim, do direito de família, do direito das sucessões com a tecnologia, e que muito me intriga essa questão aqui do charity, né? Por quê? Porque eu acho que existe uma zona, vamos chamar assim, não sei se é a melhor palavra, não, mas assim, possível, uma zona permitida de um compartilhamento, né? Tanto que eu escrevi um texto sobre isso com a Renata Vilela, né? E foi o que eu falei com ela, falei, Renata, alguma medida na sociedade que a gente vive é possível o compartilhamento, porque eu acho que isso agora virou cultural. Tem um lado tão bom, né, que é você compartilha, você troca experiências, né, assim,
principalmente, né, às vezes as mães no exercício da maternidade, faço isso, faço aquilo. Mas qual que é essa medida do possível? Né? Qual que é a quantidade ou qual é a forma que o negócio desfuncionaliza e torna abusivo, né? E aí, nesse texto, eu e a Renata engatinhamos, né, com algumas sugestões, assim, de parâmetros para falar assim, olha, eu não posso publicar foto assim do filho pelo filho, de forma descontextualizada, porque é a imagem de outra pessoa, né? É a imagem de outra pessoa. E o que será que essa imagem vai ser feita lá na frente, né? E o que acontece, sabe, Mônica e Olivia? Uma outra coisa que me preocupa muito, eu acho que esse espaço, que é um espaço muito importante da gente falar isso, que é a falta de consciência, né, que nós temos, de uma forma geral, de achar que é tudo muito inofensivo, né? Ah, mas qual que é o problema? É uma foto só, né? Assim, qualquer coisa eu apago o post. Não tem problema, né? Eu converso sobre isso com os meus amigos já falam, lá vem estressada, né? Porque eu falo assim, a internet é um mundo em descontrole, né? A gente acha, para usar as palavras do professor Rodotà, é um mundo em descontrole, é uma falsa ideia de controle que eu tenho disso. Então, assim, eu posso postar e depois posso apagar, mas quem disse que ninguém printou meu post? Quem disse que isso não foi compartilhado? O que eu dizia sempre para os meus filhos é isso, a internet é tipo o meio da rua. Assim, você... Não sei se é uma boa comparação, mas você não tem controle, né? É o meio, é o meio da rua. Vamos pegar uma criança e deixar no meio da rua. Ou até pior, né, Carol? Eu acho, Olivia, que assim, ela nos dá uma falsa ideia de ausência de perigo, né? No sentido assim, meu filho está no meu quarto ao lado, então ele está em segurança. Mas não necessariamente, a depender de com quem que ele está conversando, do que ele está fazendo, né? A gente sabe aí os problemas do cyberbullying, né? Então, assim, eu acho que a gente primeiro tem que ter essa noção de que nada por si só, eu falo muito com as minhas meninas aqui em casa, a internet por si só, ela não é nem boa nem ruim. Como tudo na vida, vai depender do uso que a gente faz dela, né? Ela, por exemplo, agora está sendo maravilhoso para nós, né? Mas assim, a depender de uma situação, que aí o que eu acho que a grande questão da internet é a escalada, né? É tudo numa escala gigante, né? Então, assim, a possibilidade de manipulação é muito grande. E assim, então, o que eu queria dizer? Eu acho que a gente tem que, é uma questão até mesmo assim de saúde pública, praticamente, da gente pensar nisso, de refletir sobre isso por causa das consequências, né? E a outra coisa, a outra ponta disso aí também, é uma ideia assim, de nós também sabermos que os nossos dados, que nós voluntariamente alimentamos e armazenamos na internet, são importantíssimos, né? São importantíssimos. Então, quando a gente baixa lá um programa que a gente acha que é de graça, não, a gente está pagando com o quê? Com os nossos dados, né? O pagamento é esse, são os nossos dados. Então, assim, agora está acontecendo uma primeira geração de adultos, né? Que já teve uma vivência com a internet. Mas não vai ser a mesma coisa do que daqui 10 anos que está vivendo muito mais intensamente esse movimento nosso, né? Assim, de agora, da internet, etc., dessa alimentação de dados. Então, assim, o que vai ser feito com esses dados lá na frente? O que vai ser feito com aquelas imagens que os pais colocaram dos seus filhos, né? Na praia, em cenas difíceis, assim, constrangedoras, né? Então, assim, só para linkar com o que eu estava falando lá atrás do texto com a Renata, a gente fez assim, pensou em 2 parâmetros, assim. Na perspectiva quantitativa, eu acho que é muito difícil falar assim, todo pai, toda mãe pode postar uma foto do seu filho por semana. Não tem isso. Porque vai depender muito daquele universo ali que as pessoas vivem, qual que é o modus operandi, como que as pessoas funcionam, etc. Mas eu acho que aqui é muito importante para a gente pensar num viés qualitativo. Qual que é o tipo de imagem que eu posso postar do meu filho, né? Sim. Porque a reflexão tem que ser antes, depois não adianta. Então, sim, nessa ideia assim, de qual que é o tipo de imagem, a gente sempre pensou assim, numa imagem, sempre num contexto familiar, né? Que eu acho que assim, nunca
É claro que, é meu aniversário do meu filho, posso colocar lá e tal, mas tem uma relação e nunca uma imagem que seja vexatória, que exponha cenas de nudez, seminudez, né? Assim, isso é uma questão que a gente precisa de ter consciência, porque, gente, todo dia eu vejo na internet, né? Todo dia passando assim, Sim. milhões de Não, situações dessa. várias coisas você está falando e estão me fazendo pensar, né? Assim, situações vexatórias, às vezes crianças que viram memes, né? Assim, aquela imagem daquela Pequena criança, Alice. né? E então, mas assim, só para a gente colocar, até que eu coloquei aqui no título, né? Para quem está entrando agora, saber exatamente do que a gente está falando, de sharing, que é uma expressão em inglês que vem Isso. Vem do quê? Do share e do parenting. Dividir. É Isso. parentalidade compartilhada? É Parentalidade compartilhada na internet, né? Então, Entendi. falei e não falei do começo, né? De tudo. Exatamente. To share, que é compartilhar, e o parenting, né? Exatamente, é uma junção dessas duas palavras. Esse termo surgiu nos Estados Unidos e hoje a grande pesquisadora desse tema é a professora Stacy dos Estados Unidos, que é assim, ela era, olha que legal, ela era fotógrafa. E aí depois começou a estudar essa questão. É Stacy Stenberg. E aí começou a estudar essa questão. E assim, porque o Felipe Medon, que também é um estudioso dessa questão do sharing, ele já fez uma live com ela. E ela falando que nos Estados Unidos eles não têm tantos instrumentos como a gente tem aqui, né? Eu preciso de lei, eu preciso disso. Não, a gente já tem tudo. A gente só precisa ter consciência, assim, né? Aqui no Brasil. Dessa boa na minha opinião, né? Que eu acho que a gente precisa ter uma consciência de boas práticas, assim, vamos chamar assim, né? Boas práticas da parentalidade na internet, né? Porque assim, que a gente já sabe dos direitos fundamentais dos filhos, né? Do artigo 227, mas eu acho que é importante a gente saber também assim, dos danos que isso pode causar, né, para os filhos no futuro. Não, eu nem digo só no futuro, agora também, né? Pode ser, e eu falo que aqui, eu fico brincando que aqui em casa eu tenho duas, uma de 11 e uma de 9. A de 11 fala assim para mim, que eu assim, habitualmente não ponho grandes coisas das meninas. E aí a minha de 11 fala, não quero mais não. Aí a minha de 9 fala assim, Helena, você vai querer... Já fica pronta. Para tirar a foto, sabe? Já fica pronta? Já fica pronta para tirar a foto, entendeu? É assim, é completamente diferente. Porque eu acho que isso também é importante, né? Assim, uma educação respeitosa, que as pessoas possam dar o seu consentimento, mas elas já estão numa idade de entender. E os que não estão na idade de entender, né? Aquele bebezinho fofinho, Alice das palavras difíceis, né? É aquela Alice que fala difícil. Tem tantas outras crianças, tem uma japonesinha que você já nem sabe. Virou figurinha. Já tem 500 figurinhas minha dela no celular. Parece que nem é uma pessoa, que é um personagem montado, né? Assim, é uma coisa muito estranha, né? Muito estranha. Eu queria falar, pensei tanta coisa que estou até anotando. Aqui esse assunto também já... Aqui... monte de anotação. Não, a primeira coisa que me chama a atenção, Carol, quando eu escutei essa palavra, a palavra em inglês que veio para mim, eu achei que vinha disso no primeiro momento, era charity, com C, de caridade. E aí eu fiz um jogo de palavras que a caridade, o amor, tem a ver com cuidado. E o charity, da forma como share, que vocês estão usando aí na questão, como você trouxe muito bem o nome, tem a ver com compartilhar. Se a gente conseguir fazer esse compartilhar... Caiu. Ela falou que ela estava com um problema no celular dela hoje, sabia? Mas ela vai voltar. Ela vai voltar. Mas é um tema muito interessante, né, Mônica? Não, e eu fiquei brincando, sabe, Olivia, com isso, da palavra caridade com compartilhamento, que em inglês soa mais parecido, e eu fiquei perguntando o quanto que tem, o problema o quanto que tem na hora do compartilhamento
o quanto que tem de narcisismo, de autoexposição, de paralisação da imagem da criança e cristalização, que a pessoa coloca sem levar a criança em conta, mas muito no movimento que é normal nosso. A gente tem orgulho dos nossos filhos, a gente quer mostrar os nossos filhos, a gente faz isso desde a hora que a gente arruma o bebê na maternidade. Mas entre o que a gente vai depositando nele, do que a gente gostaria que ele fosse, para uma exposição dentro de hoje em dia, um meio de comunicação que, entre aspas, dá uma congelada, vão ser coisas que vão ficar muito mais... Ela está voltando. Eu já convidei. Aí... Desculpa, gente, mas não, hoje está assim não. meu telefone. Eu vou resumir o que eu estava falando, Carol. Quando eu ouvi o som da palavra, o que veio também é de charity, de caridade, em vez de compartilhamento. E fazendo um jogo com essas duas palavras, a caridade está ligada ao amor, está ligada à proteção, está ligada ao olhar para o outro. Se eu consigo compartilhar isso com essa autoimplicação, com o entendimento de por que e para que eu estou expondo meu filho, aí eu não estou dizendo de uma foto de aniversário, eu estou dizendo de imagens da criança que vão se cristalizando e vão ficando aquelas crianças virando, aspas, crianças prodígio, que hoje é muito mais fácil de fazer, porque a gente tem a ferramenta que antigamente precisava de um cineasta, precisava de uma companhia publicitária, né? Eu me lembro, a minha filha foi capa de revista da Pais e Filhos, agora que eu me lembrei disso. E eu fiquei mega orgulhosa. Mas uma coisa é um bebê ser capa de revista, da revista, você guarda a revista até hoje. Outra coisa é aquela imagem e aprisionando, era isso que eu queria trazer, aprisionando a criança dentro de um modelo e de um comportamento que está na expectativa da mãe, no narcisismo da mãe. E aí, o que eu acho que é mais importante a gente pensar? A criança pequena, ela precisa corresponder a esse olhar da mãe. Ela precisa corresponder. Então, se isso é uma coisa muito intensa e muito marcada, ela vai ficar presa. Para a mamãe gostar de mim, eu tenho que ser essa gracinha que ela posta, sempre. Só que quando essa criança ela vai crescendo, na adolescência, ela precisa abrir mão dessa imagem que nós pais projetamos e desejamos para eles e ter segurança e confiança de nos buscarmos dentro de nós mesmos, buscarmos a nossa individualidade, correr riscos, ficar espinhento, ficar desengonçado, poder olhar para uma amiga e achar a roupa da amiga muito mais legal do que a roupa que a mamãe comprou para mim. Então, esse processo que é tão importante na adolescência, eu fiquei pensando o quanto que pode ser, né? É só para a gente pensar alto, pode ser prejudicado por, dependendo do grau que aquele sharing vai acontecendo ao longo da vida, vai marcando o bebê como um bebê modelo, como uma criança modelo, como uma criança precoce, como uma criança XY. E vai aprisionando a criança naquele momento do ciclo de vida dela, onde ela quer mais é agradar a mãe e ser o que a mãe espera dela. E aí, no momento em que ela tem que abrir mão daquilo, eu fico aqui, para a gente pensar em que medida isso vai atrapalhar essa individuação. Porque eu já sou ali a Shirley Temple da minha mãe. Eu já sou aquela criancinha bonitinha, fofinha, que faz gracinha. Eu, às vezes, quando eu passo pelo Instagram, tem crianças que estão ali com falas que eu digo, meu Jesus do céu, como é que essa criança vai conseguir crescer com tanta expectativa em cima de um recorte que está no desejo da mãe, mas não está no desejo da criança? Então, eu fiquei mexendo na minha cabeça. Nossa, eu também tô. Falou 1000 coisas,
Com certeza. Não, e assim, o que que acontece, né? Eu acho que o que você falou me chamou muita atenção na perspectiva do aprisionamento, né? Porque é isso mesmo, né? Assim, de certa forma, eu sou a autora da narrativa do outro, né? Eu fico pensando, sabe, nessas crianças, assim, filhos de artistas, de influenciadores, né? Que antes deles nascerem já tem um perfil no Instagram, né? Por ali transmite o parto, o primeiro banho, o batizado e por aí vai, né? Festa Assim, chá de revelação, começa lá atrás, né? exatamente, começa lá Primeiro atrás. aniversário, tudo. E por aí vai, com uma plateia, né? Porque assim, a gente também vive nessa sociedade do espetáculo, né? E aí a plateia, assim, quer viver aquele lifestyle que é o que vende, né? É o lifestyle. Então, assim, eu acho que esse viés que você tocou do aprisionamento, ele é super interessante, né? Exatamente porque Sim, a gente tem que, eu acho que, assim, o tempo inteiro lembrar do outro, né? Do outro, sim, que é uma pessoa autônoma, né? Diferente de mim, nesse sentido, assim, de diferente de mim, que tem a sua própria personalidade, né? Tem uma atriz lá, eu esqueci o nome dela, não sei o que, Petrol, eu sou péssima de falar os nomes Guilherme, das atrizes. eu também, o nome E sei. ela postou uma foto dela com Guilherme, a filha no esqui, no esqui não, naqueles carrinhos assim da estação de esqui. sei. E aí a menina de 14 anos comentou assim: Mamãe, eu já falei com você, para você postar foto minha, precisa do meu consentimento, né? Sensacional. E ela comentou Mas na Legenda da Mãe. comentou exatamente, entendeu? Então, assim, é Essa isso mesmo, geração né? já vem mais consciente, eu acho, até do que a nossa geração, não sei. Eu vejo meus filhos um pouco, né? Quando vamos aqui postar com a mamãe, vamos fazer um. Não posta, mãe, não posta. Eu já boto logo a mão assim, entendeu? E não tem a mesma fissura que eu mesma já me peguei tendo de mostrar os filhos e tal. Tudo isso que vocês estão falando, né? A gente pensa, faz muito sentido, né? Mas eu fiquei aqui martelando, né? Qual é a medida? Que eu acho que você trouxe isso, né, Carol? Qual é a medida disso? Né? Você falou da diferença entre qualidade e quantidade. Que foto é essa que está sendo postada? Se o perfil é público, é fechado, né? Assim, como mensurar e como que o direito pode trazer balizas, né, limites para esse né, para não ser abusivo, né, para não tornar essa criança refém subjetivamente e objetivamente também, né, assim, que a Mônica trouxe um olhar da coisa da diferenciação, de como é que torna mais difícil esse processo de individuação no campo subjetivo, porque Mas assim, o meu olhar, o parâmetro que você está perguntando, na minha lente, é para que eu estou colocando essa foto da minha filha no Instagram, ou do meu filho? Para quê? Não é nem por quê. Para quê? É para mostrar para todo mundo, olha como eu sou incrível, olha como a minha filha é maravilhosa, olha como a nossa família é perfeita. Qual é a minha intenção? É compartilhar um momento de alegria, e isso tem a ver com a foto que eu escolho, né? Porque às vezes eu aprisiono a criança numa determinada postura ou gracinha que ela vai chegar, o adolescente consegue dizer não coloca, mas a criança não consegue. A criança é muito mais vulnerável do que o adolescente. O adolescente, se ele conseguir ultrapassar esse desejo de agradar a mamãe ou o papai, ele vai dizer, não bota, eu já pedi meu consentimento, não quero que você coloque, né? Eu mesma eu boto pouquíssima coisa pessoal no meu Instagram, mas eu tirei uma foto com os meus netos e eu perguntei, posso botar uma foto com vocês no Instagram? Nananana? Então, assim, eu acho que é isso, sabe? É isso que a gente precisa ter esse olhar de respeito pela criança, na criança que ela é, e não a criança que é minha, né? É minha propriedade, e eu vou mostrar aqui como eu sou bárbara, como eu sou uma mãe tá, Mônica, maravilhosa, que eu mas tenho essa filha linda. objetivamente, quando que isso é abusivo e quando não é? Eu acho que tem a ver com Carol, quantidade. Fala, Carol.
Não, é porque assim, a gente ainda está refletindo, né? A verdade é essa. Pensando É, publicamente. Nosso exercício total, favorito. brainstorm aqui que nós estamos aqui, né? Ah. O que que eu... Ai, de novo. Ah, não. Não, vamos lá, A Carol, gente força a internet. fala, quando ela fala, vai ver. A gente tem que deixar ela falar. Quando ela entrar, a gente fica muda. Ela fala. Ela vai entrar Olha, de novo. vou aproveitar enquanto isso e vou ler aqui o comentário da Joana. Ela disse: se puderem falar sobre o uso de imagens postas nas redes como instrumento de validar e qualificar a parentalidade em processos de divórcio. Bom, Carol caiu, vai voltar. De repente a gente vai ter que marcar um outro dia com ela, porque esse assunto é muito interessante, né? E até para a gente divulgar de novo com mais antecedência. Mas esse comentário da Joana é interessante. Queria ouvir um pouco mais de você, Joana. Mas você está dizendo o quê? Que pais que estão vivendo um processo de divórcio procuram postar como estão bem com o filho, como levam o filho para passear, como o filho se diverte quando está na companhia de um e de outro, e depois usam isso no processo, né? Talvez seja isso. É muito comum, né? Eu acho, Mônica, pensando nisso que a Joana trouxe e na tua pergunta, para que eu estou postando isso, né? Ó, Para ela já que botou de novo. eu vi, né? Para que eu estou postando? Para que eu é uma rede social, né? Ela pode ter muitas funções ou nenhuma, Intenções, mas intenções ou precisa ter nenhuma. claro. Ou Precisa ter claro. simplesmente, ou simplesmente botar lá, Carol, a gente vai ficar muda, agora você vai falar. Fala o que Não, você mudei de quiser. lugar para um lugar mais fresco, porque toda hora está esquentando o telefone. Eu não sei porque isso está acontecendo com ele assim hoje, mas enfim, deve estar muito Não, mas exigido, qualquer né, coisa coitado? você volta. Tá. Não, o que eu acho é o seguinte: nós não temos hoje parâmetros assim fechados, né, para isso. Então, assim, eu também acho que tem a ver com a quantidade, mas eu acho que a gente ainda não amadureceu socialmente para pensar e qual é a quantidade, entenderam? Assim, eu acho que a gente vai ter que ver casuisticamente quando que se torna abusivo, quando não se torna, sabe? Então, assim, eu já acho que né, nós já vimos filhos, às vezes, de influenciadores, né? Toma banho usando esse shampoo aqui. Né, eu acho que isso aí, assim, todos os dias, né? Eu acho que não tem que ter uma medida nisso aí. Agora, na perspectiva da qualidade, que eu acho que é necessário a gente pensar muito, assim, porque da mesma forma que essa coisa do compartilhar né, abusiva dentro desse viés, essa tem que quebrar, eu acho também, Mônica, essa imagem do que o filho é meu. Então, assim, gente, qual que é o problema? É claro que eu posso. É uma coisa assim naturalizada. É claro que eu posso postar. Por que eu não poderia? É uma inversão assim né, não é de valores isso, mas é assim, como se isso se tornasse óbvio a possibilidade de que faz parte já da nossa vida, né? Não estou nem for falar no mundo, mas no Brasil, né, que tem essa cultura que está muito exacerbada, mas como que isso já fizesse parte mesmo, um combo da autoridade parental. E aí, quando eu entrei, vocês estavam falando dessa questão do processo de divórcio, tem alguns desdobramentos dessa coisa também do sharing. Por exemplo, alienação parental pela via digital, né? Que você usa ali a rede social, que você falar do filho, porque não devolveu a carteira do plano de saúde, que tá, sabe assim, e aí vai abrindo os braços assim dessa questão, né? E aí, assim, tem um braço que eu acho que é positivo da gente pensar, que é o viés da educação digital. Ou seja, eu acho que é necessário, primeiro, que os pais sejam também, né, se autoeduquem aí, por isso que a gente está falando tanto da importância da questão dos dados, do cuidado reflexivo que deve ser feito antes e não depois, né, do post. A gente brinca, eu e a Renata, que, assim, que a reflexão é antes do clique, né? Porque depois do clique a gente já não tem mais o poder de saber que aquela foto, aquela imagem, ela está ainda no meu âmbito privado. Tem um caso que ficou muito famoso na Suíça, já, assim, acho que 2015, se não me lembro, uma menina que pediu à mãe para tirar as fotos dela, era um álbum de fotos da vida dela, assim, as fotinhas que a gente tem, né, às vezes, que era do nosso álbum impresso, eu tinha, né, quando eu era pequena, a mãe fez um álbum digital
e era um perfil do Facebook fechado. Ela tinha 700 amigos. E aí ela pediu, e a mãe falou, não vou, até fechado para os meus 700 amigos. A menina entrou na justiça contra a mãe, para falar com ela que ela se sentiu desrespeitada, que tinha ela dormindo, fazendo xixi no piniquinho, brincando na praia, e que aquilo lá era uma questão da história dela. No máximo da história dela com a mãe, ou dela com o pai, dela com a família, não tinha que ter 700 pessoas ali participando dessa história. Então, assim, a gente falar assim, até de certa forma, causa às vezes um incômodo, porque as pessoas já têm isso como muito naturalizado, né? Então, eu acho que essa ideia da educação digital, ela é muito importante, primeiro, assim, para nós, né? Para a gente pensar nisso para nós mesmos, mas também para nós ensinarmos os nossos filhos, né? Assim, porque é preciso também ensiná-los a ter um uso seguro da internet, né? Que eles possam ali ter uma noção dos riscos, né? Aos poucos, de acordo com o que eles vão dando conta, né? Um processo de acompanhamento mesmo, contínuo, sem descanso, né? Porque a gente até brinca que as minhas meninas é geracional. Elas já vêm digitais. Eu ainda estou na lógica aqui com algumas coisas que eu não sei, que é elas que me ensinam, né? Tem uma pesquisa que é uma pesquisa super legal, que é do cetic.br. E esse CETIC, ele tem umas pesquisas assim anuais. E eles dão dados super interessantes. CETIC, pra gente colocar aqui para o pessoal. CETIC.br. C.br. Eles fazem umas pesquisas sobre as tecnologias de informação e comunicação, né? E são pesquisas assim do Brasil. Então, os dados que tem lá são muito interessantes e preciosos, porque dizem do nosso país, né? Então, assim, eles falam da questão do uso da internet na perspectiva quantitativa e etc. Mas eles também trazem umas pesquisas assim qualitativas. Então, assim, sobre a quantidade de crianças que usam a internet. A pesquisa maior que a gente tem ainda é anterior à pandemia. Já tem uma da pandemia, mas ela não é tão aprofundada até por causa das próprias limitações, né? Mas, assim, que 84% das crianças tinham acesso à internet, né? Usavam a internet, que as crianças muitas vezes tinham que ensinar para os próprios pais a usar a internet em determinados recursos, né? Que quando as crianças sofrem alguma ameaça ou algum problema na internet, apenas 10% procuram pelos pais, a maioria procura pelos amigos. Então, assim, tem ali... e outra coisa que eu acho que é muito importante. Eu acho que na de 2020 ou de 2019, eles trazem uns dados também muito importantes da questão da vulnerabilidade das crianças frente à internet. E que nos falam, inclusive, que meninas estão muito mais vulneráveis do que meninos, com questões de uso de droga, questões de dietas, né, de enquadramento corporal, né, de dietas, de buscas por forma de se machucar, pesquisas sobre suicídio, entendeu? Então, assim, eles nos dão essa relação, inclusive, do que a gente já sabia intuitivamente, do que a gente vive nessa questão da adolescência, né? Que as meninas sofrem muito mais violência por essa via da internet, pelo que acessa, do que os meninos. Assédio então, assim, eu acho também, né? Meninas devem ser mais assediadas e, inclusive, sim, até receber propostas financeiras, de mandar nude ou foto no inbox, né? Que vem... Pois é. Por isso que eu acho que assim, a nossa chave de leitura aqui, de uma forma geral, ela tem que ser mesmo pela via da educação, nem chave de leitura, né, de conversa, tem que ser pela via da educação digital. E eu acho que primeiro de uma tomada de consciência nossa, assim, dos pais, do que a gente está fazendo com as imagens dos nossos filhos e com as nossas, né, em última instância também, porque eu acho que muitas vezes a gente, né, não tem a noção dessa repercussão. E também dos nossos filhos, né, porque eles vão poder lá na frente, por exemplo, ter um emprego ou não, né? Ser admitido em determinada universidade ou não, ser admitido em plano de saúde ou não, né? Por causa, muitas vezes, por essa história que é narrada de outra forma que está ali na internet, né? E que não foi necessariamente construída por eles. Você está trazendo, né, que a questão da ferramenta,
a questão da internet, a questão do celular, do uso que cada um vai fazer, aí a gente já está ampliando um pouco, não é só a exposição do pai, do filho, né? Aquilo que a menina entrou no processo contra a mãe, porque a mãe expôs as fotos dela da vida toda, que é uma coisa curiosa, porque as crianças amam ver os álbuns dela, à medida que elas estão crescendo, adoram ver os álbuns de foto. Só que isso tomou uma proporção por conta da internet, da ferramenta e da exposição, que rompeu as barreiras da intimidade e da privacidade. E eu acho que isso também vale para a importância da internet como uma ferramenta, aí a gente já está ampliando mais, não é só a questão da sharing, é a questão do uso que a criança faz, que é uma ferramenta maravilhosa, mas eu não dou um carro para o meu filho com 7 anos de idade. Mas eu dou um celular para uma criança que é tão perigoso quanto, ou mais. Em termos emocionais, o carro, talvez ele não consiga alcançar o pedal, ele vai brincar de dirigir, ele vai ficar na garagem, no máximo ele vai bater no portão da garagem. O celular pode trazer um dano muito maior. Eu já vi situações onde as crianças descobriram coisas e ficaram assustadíssimas com o que viram. Porque uma menina botou sexo, uma menina de 7 anos, botou sexo, ela queria saber a diferença alguma coisa sobre o sexo. Não era sexo no sentido sexual da palavra, era da identidade, né? Na identidade dela, coisas de menina, gênero. Ela achou... mais gênero, exatamente. Entrou uma loucura de imagens e ela aí ficou surpresa, e aí entrou e ficou. E a mãe querendo castigar a filha por conta de onde ela tinha entrado, sabe? Caramba. Então, eu acho que é uma questão muito, muito importante que a gente está trazendo aqui, porque eu acho que é muito difícil. E tem isso também. Todo mundo na minha sala tem, todo mundo já tem, meus amigos têm. Por que eu não vou ter? Por que você está cerceando o meu celular? Né? Ô, Carol, eu queria te perguntar uma coisa. Você quer comentar o que a Mônica falou? Não, é porque eu acho que é muito engraçado, porque me veio assim, uma frase que eu tenho usado muito aqui em casa, que assim, é engraçado como que a gente repete, né, gente? Assim, o que a gente recebeu na nossa casa, né? A Mônica explica. Meu pai falava assim, mas você não é todo mundo. Mas você vai cair seus amigos vão cair no buraco, você vai cair também, porque eu tô assim, aqui em casa tá super nessa fase aí que a Mônica falou. Super. E aí elas veem, né, na pandemia elas me viram muito dando palestra, falando, estudando, conversando sobre esse assunto, é uma conversa aqui da mesa da nossa casa, entendeu? Então, assim, elas veem, e aí eu já sei, né? Eu já sei por que não. Aí elas já usam os termos, entendeu? Mas uma coisa é você saber aqui, né? Outra coisa é você saber aqui, é diferente, né? Não, eu fiquei pensando sobre isso, né? Um assunto aí do direito que eu mesma estou muito interessada e ainda não me debrucei sobre isso, que é a questão do direito ao esquecimento, né? Que a Mônica está falando, mas as crianças em geral amam ver os álbuns. E é verdade, né? Amam ver os álbuns e tal, a história, mas nesse lugar da intimidade, da sua história, ali do ninho, da familiar e tal. Muitas vezes, né, elas até têm vergonha, porque olha como era com o meu cabelo, olha como eu estava não sei o quê, minha mãe cortava um cabelo horrível, fez essa franja em mim, né? É muito comum, até a gente brinca, né, assim, enfim, minha madrasta brincava, vou pegar aquelas fotos do seu irmão mais novo e vou mostrar para a namorada hoje, para ver como ele era, né, com 13 anos, aquelas coisas. Então, assim, quando você publiciza essa história, né, você não permite até que a criança, o adolescente que está crescendo e tal, também ele está sempre vinculado a uma imagem que talvez ali, né, no íntimo da família é gostoso, mas quando isso é exposto, né, e fica, como você falou, né, Mônica, torna a criança, né, a pessoa refém de um momento, da escolha do outro, do gosto do outro, de alguma coisa que, né, sei lá, mudei meu cabelo, antes eu alisava, agora eu uso ele crespo, ou o contrário, não importa, mas eu quero ser quem eu sou hoje, como eu quero me mostrar para o mundo hoje.
né? Então, tem a ver com isso, Carol? Você está por dentro dessa discussão aí do direito ao esquecimento? Tem a ver com isso ou eu estou falando besteira? Qual que é o problema dessa questão que eu acho assim, do direito ao esquecimento com essa coisa do charity, né? Porque assim, eu acho que tem uma combinação muito bacana, né? Eu já li só um texto sobre isso, que é do professor Tepedino com o Felipe Medon, que é esse nosso amigo que estuda esse assunto, que é bem interessante. Vou te mandar depois que acabar aqui. Mas assim, Tá bom. eu acho que é uma via de argumentação para o futuro, né? Mas eu fico imaginando assim, Olivia, você imagina um filho ter que entrar na justiça contra um pai por causa disso, uma mãe por causa disso, entendeu? Assim, Pois é. Né? Pois é, Ou fico então pensando contra assim, uma rede social, né? Porque imagina se o pai ou a mãe já faleceu, tá lá eternizado, não pediu para excluir, imagina. Tá lá eternizado, pois é, né? Então, fico pensando que no Ministério Público, né, em que medida, eu sei que é impossível, né, assim, pensar na rede social, na vastidão, nesse mundo, né, desgovernado, como tanto a Mônica trouxe esse exemplo do carro quando você falou mais cedo, né? Acho que não foi essa a expressão, mundo em descontrole, né, mundo desgovernado, essa coisa da rede social, mas, né, como disciplinar, né, como porque é muito subjetivo, né? Às vezes uma foto que não tem nada demais pode incomodar tremendamente uma pessoa. É a tal do dano moral, né? O que afeta, né, aquela pessoa pode, na foto em si não tem nada de nocivo ou de vexatória, mas a pessoa se sente exposta, ofendida, né? Quanto ao mesmo tempo uma foto, né, que não que não seria adequada, pensando numa regulamentação, assim, a pessoa depois pode se sentir muito à vontade com aquela foto, não incomodar ela, né? Assim, eu de biquíni, não usava a parte de cima, minha mãe me postou lá na praia, né, em Natal, né? E não sei, estou usando um exemplo bobo, né? Mas que a gente vê coisas assim. Sempre me preocupa isso, né? Como é possível disciplinar, como disciplinar, né? Como cuidar. Você já viu, você trouxe esse exemplo, né, do Facebook, mas aqui no Brasil eu tinha duas perguntas para te fazer. Uma, né, entendo que você falou, muito difícil crianças entrarem com ação, né, crianças, jovens, adultos contra os pais pela superexposição. Não acho como é tudo tão recente, acho que nem deu tempo ainda disso acontecer. Não. Mas queria te perguntar se você já viu assim, pais brigando, né? Quando há divergência entre os pais. Um quer expor, o outro não quer expor. Ou quando acontece no momento da separação. O que a gente faz com a conta do nosso filho, né? Com o perfil do nosso filho? Quem vai administrar? Os dois vão administrar, só um dos dois? Você tem visto isso no escritório? Enfim, como é que é isso? Um pouco. Tá. O que eu acho? Eu acho que assim, os dois casos que eu conheço que já chegaram na justiça, um em São Paulo e um no Rio, são exatamente de pais separados, né? Que aí eu acho que é um terreno que acaba sendo, infelizmente, fértil para essas divergências. Em um caso, o juiz entendeu que a conduta era abusiva, o caso aí do Tribunal do Rio, e que a mulher ela fez uma vaquinha colocando a imagem do filho na internet, falando que o pai não pagava pensão, não ajudava com nada, e pedindo, então, um apoio. E não era nada disso, o pai tinha ação para visitar e a mãe não deixava e tal. Então, o juiz mandou retirar da internet, né? No outro caso, o de São Paulo, era uma mãe que descobriu que o filho tinha autismo e pôs uma foto do filho na internet e fez um post meio de desabafo. E aí o juiz entendeu que nesse caso foi uma liberdade de expressão admissível, porque era como se ela estivesse compartilhando ali com outros pais e outras mães o sentimento dela diante da notícia da doença do filho, entendeu? Então, e aí assim, a gente tem outros casos, né, que tem sido, você falou do Ministério Público, eu lembrei, uma do canal, por exemplo, Bel para Meninas, né, que o Ministério Público já fez uma intervenção, suspendeu o canal. Que para quem não conhece, foi um canal do YouTube que a mãe começou fazendo penteado na filha e etc, e foi ganhando seguidor,
E aí tomou uma proporção muito grande, e aí começaram a achar quem via, né, os vídeos, começou a achar que a menina estava meio sendo obrigada, e começaram a usar uma hashtag, salve Bel para menina, salve Bel para menina, salve Bel para menina. Isso chegou no Conselho Tutelar e no Ministério Público, tirou o canal do ar, depois voltou com o canal para o ar, já como se houvesse um regramento de conduta ali a respeito dessas questões. E agora diz que estava tendo, esse eu ouvi dizer, não vi mesmo não, mas que estava tendo já problemas de novo. Então, assim, é isso, né? De uma coisa meio que dessa administração que às vezes é feita com essa imagem dos filhos. Mas voltando à sua pergunta da questão dos pais separados, eu tenho buscado trazer essa questão à tona hoje. Quando é um divórcio consensual, tranquilo, de colocar isso na pauta da conversa. Gente, como é que é essa administração para vocês? Como vocês praticavam antes e como vocês pretendem praticar no futuro, entendeu? Porque eu acho que já é importante a gente trazer isso à tona para ver se os dois estão na mesma página. E aí eu acho que também é um momento da gente conscientizar eles, os pais também, né? Do que é possível, do que não é possível, do futuro, entendeu? Né? Trazer um pouquinho da educação digital. Eu acho que isso, o tempo voou, né? A gente teve essas idas e vindas, mas eu acho que esse é um excelente ponto para a gente começar a fechar o nosso encontro, né? Que faz parte, por exemplo, do momento de um divórcio, né? Ali quando os pais vão combinar, né, a questão da guarda, dos cuidados, da responsabilidade compartilhada pelos filhos, está ali uma oportunidade da gente trazer, né, essa informação, essa educação sobre esses limites, né, como você está dizendo, e já deixar isso também configurar bem essas expectativas, né, para evitar conflito futuro, ainda mais quando os filhos são pequenos, né, do quanto que pode expor ou não os filhos em cada perfil, se tem um perfil próprio ou não tem, enfim, né? Bem interessante. Não, só para reforçar o que você está falando e fechar aqui a minha fala, tem um aspecto dentro da visão sistêmica e do trabalho de família, que uma coisa fundamental dentro das famílias, recasadas, separadas ou em processo de separação ou casadas, são fronteiras. A gente precisa lembrar que tem que haver fronteiras entre a família como um todo, entre as duas novas famílias que vão se constituir e entre os pais e os filhos, né? Então, se a gente tem essa visão, esse respeito ao outro, esse olhar para o outro, até onde eu vou, onde é que está a fronteira entre a minha filha e eu, onde é que está a minha fronteira entre o meu ex-marido e eu, e o quanto que nós dois usamos questões dos nossos filhos para trabalhar coisas que não têm a ver com eles, eu acho que são consciências que cada vez mais o senso comum traz, e eu acho que vocês, advogados, ajudam muito na medida em que vocês trazem esses princípios, né, de que tem que estabelecer o que você quer para a sua relação com seus filhos e com a sua ex-mulher para os próximos 10 anos, 20 anos. Eu acho que isso vai ser assim, um respeito, né, à individualidade das crianças e à exposição, que é o nosso tema aqui, que a gente está trazendo hoje. Queria super agradecer a você, Carol. Nossa, ficaria muito mais tempo te ouvindo e eu espero que tenha ajudado aí. E a gente, vamos ver se numa outra ocasião a gente convida você de novo para um outro tema relacionado a essas questões da internet, que eu acho que são, assim, o nosso hoje. Carol tem muita coisa para compartilhar, né, aqui com a gente, né, especialista super em planejamento sucessório, herança digital, essas questões todas envolvendo parentalidade. Tem muito a ver com o momento que a gente está aqui na base, sabe, Carol? Falando dessa geração que está vendo o envelhecimento dos pais, cuidando da adolescência dos filhos e de todos esses desafios. Então, assim, com certeza, se você aceitar o novo convite, a gente quer te convidar já aqui para voltar. Mas vai ser um prazer, eu que agradeço demais o convite. Amei.
Desculpa aí essas indas e vindas, né? Mas motivos alheios à minha vontade da tecnologia. Deu certo, deu certo. Não No posso final deixar de deu dizer certo. que a Carol também é advogada colaborativa, né? Isso aí. Querendo me tornar cada vez mais. Maravilhosa. Obrigada, viu, gente? Obrigada pelo convite. Muito obrigada. Beijo, gente. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.